Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Ao longo desse nosso século, principalmente do século XXI, a gente tem visto uma falta de ânimo, uma falta de empenho, né? Pessoas que poderiam, por exemplo, estar servindo a Deus com os dons que Deus concedeu a elas quando as chamou, elas estão desanimando. É mais fácil olhar para as coisas deste mundo, né? Como o próprio Dema fez com o apóstolo Paulo, e aqui Paulo está escrevendo a Timóteo. Foi a última carta que ele escreveu, e ele escreve de uma forma bastante sensível, né? Ele admoesta Timóteo em toda a carta para que Timóteo continue com ele, inclusive sofrendo as dores que o Evangelho trouxe àquela época e traz ainda hoje para nós, principalmente e perigosamente por causa do desânimo de muitos. O nosso tema básico dessa noite é exatamente o versículo 6. Embora todo esse contexto que nós lemos está ligado, porque Paulo fala a respeito do reavivar o dom de Deus que há em ti. E todo esse contexto que nós lemos tem a sua base, ou faz a base, faz pano de fundo, exatamente para isso que Paulo escreveu aqui. Reavives o dom de Deus que há em ti. Por que Paulo escreve isso? Porque ele sabia, assim como nós devemos saber, que a gente corre o risco de olhar para o mundo e focar as coisas do mundo, né? O diabo está por trás de tudo isso para tirar o nosso ânimo, para arrumar um atalho para a gente achar que é mais fácil, que é mais gostoso, que é mais prazeroso. Então Paulo diz assim: por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. Quando Deus chamou você, quando Deus chamou a mim, Ele concedeu dons. Veja bem que os dons
Os dons espirituais não são apenas talentos, não são apenas capacidade de realizar alguma coisa, algum serviço, mas são dons sobrenaturais, são dons espirituais. Deus é que chama homens e mulheres para servir de várias formas. Primeiro para servir, e depois que Ele chama, Ele concede esses dons, inclusive, para nós servirmos no reino dEle, para glorificar, logicamente, o nome dEle, mas especialmente para que a igreja glorifique também o nome dEle junto a esta geração, junto à nossa geração, ao qual nós estamos convivendo com ela. Paulo está dizendo então: reavives o dom que há em ti. Poderia, por exemplo, Timóteo estar correndo o risco de desânimo. Naquela época, eles estavam passando por uma tremenda perseguição. Paulo estava preso. O Império Romano achava que ele era o líder, né, de toda a tragédia que aconteceu em Roma por causa do incêndio, e Paulo já estava com a sentença de morte. Ele sabia que talvez poucas semanas ali adiante, ou talvez um mês, ou pouco tempo, ele estaria sendo morto, estaria passando pela espada do imperador, do Império Romano. E ele está dizendo então para Timóteo: cuidado, ou seja, eu te admoesto. Sabe o que é essa palavra? Admoesto. Eu advirto você, eu faço com que você fique prevenido. Admoestar aqui é advertir, né? Chamar a atenção. Eu te chamo a atenção para que você reavive. Parece que Timóteo estava tentando desanimar, a gente não tem uma certeza, mas as coisas estavam tão complicadas que muitas pessoas já haviam abandonado a fé. E Paulo vai lá na frente descrever, inclusive, muitos deles. E um dos principais, que eram cooperadores do apóstolo Paulo, foi Demas, havia abandonado a fé. E Paulo diz que ele amou mais o presente século, ou seja, amou mais o mundo do que a Cristo. Dentre 10 pessoas que começam bem, por exemplo, o ministério, que começam como cristãos, de 10, 7 não terminam bem. Olha só, isso é assustador. Ou seja, 70%, mais que a metade, não termina bem a vida com Cristo. Por isso, a carta aos Hebreus diz que não deixemos de congregar como é o costume de alguns. Antes, faça-se admoestações, advertências, né? Admoestações, advirtam uns aos outros, né? Tanto mais quando vedes que o dia está chegando. Não é? Quando você se converteu, quando a gente se converteu, e a gente tinha uma paixão, um amor muito grande, e queria fazer coisas, por exemplo, e queria falar do Evangelho, e queria chamar pessoas para a igreja, e a gente tinha vontade de fazer outras coisas, e algumas delas, inclusive,
nos foi bloqueada. A gente tinha vontade de fazer, mas não, mas isso não funciona. Isso aqui não funciona. Outras pancadas também, a gente vai recebendo, você vai recebendo isso. E é perigoso que a gente comece a pensar que as coisas de fato não são assim, como a Bíblia ensina. Não vai dar certo. E a gente começa a correr o risco de desânimo, de olhar para os problemas. Quanta crítica você já recebeu? Quem não recebeu crítica, que levanta a mão. Todos nós já fomos criticados, talvez até caluniados. E tudo isso, essas coisas contribuem, inclusive, para que a gente corra o risco de ir desanimando, achando que as coisas não vão dar certo, que a gente não fala mais do Evangelho porque as pessoas não creem mais. Mas não creem, sabe por quê? Porque nós não estamos mais apaixonados pelo Evangelho. Porque quando nós nos apaixonarmos, quando nós entendermos que lá na frente, uma criança, por exemplo, ela pensa que o mundo é isso aqui, termina aqui. Um adolescente não entende, ou até um adulto mesmo. Ele acha que tudo se encerra aqui nesse mundo. A vida é comer, e beber e trabalhar e se casar, e quando se casa, e viver assim. Ele não sabe que lá na frente tem um julgamento, lá na frente tem uma sentença, ao qual Jesus, o próprio Jesus, não apenas disse, mas ele veio para salvar, para nos livrar do inferno, para nos livrar do caminho em que todos nós estávamos andando nele, separados de Deus. Lá em Mateus 25, 25, Jesus termina a parábola dos talentos, e aquele que recebeu um talento, ele recebeu um talento. O que ele fez com esse talento? Enterrou o talento. Os dons que Deus concedeu a nós é para serem exercitados, é para servir, não é para a gente enterrar. Por isso Paulo está dizendo: reavives o dom que há em ti. Reavivar, na verdade, é relembrar aquilo que já aconteceu, aquilo que Cristo também já fez por nós. É interessante que lá em Deuteronômio 8, eu não esqueço também essa passagem, que Moisés fala para que o povo de Israel, quando entrasse na terra, porque eles estavam lutando, e quando você está no serviço, você está animado. Agora, quando está tranquilo, quando está na calmaria, corre-se o risco de esquecer, quem fez aquela obra para que eles entrassem na terra de Canaã, se estabelecessem. Não foi a força deles, foi o próprio Deus. E lá em Deuteronômio 8, Moisés diz: quando entrares, não esqueças do Senhor, porque foi Ele que fez vocês entrarem na terra. E também Josué fala a mesma coisa lá em 24:15, Se vocês quiserem continuar servindo ao Senhor que tirou vocês do Egito, continuem. Senão, não. Aí ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E é interessante que aquela geração passou e a outra veio e esqueceu. Os crentes do Antigo Testamento, eles esperavam o Salvador.
não é? Nós temos o privilégio de já ter visto o Salvador, assim como Paulo vai dizer aí, não é? Nos versículos de 12 a 14. Agora, mas antes ainda, no versículo 10, ele vai falar, no versículo 9 e no versículo 10, ele vai fundamentar isso, que ele disse a Timóteo, por que você deve reavivar o dom, não é? Por quê? Porque ele nos salvou, nos chamou, no verso 9, com santa vocação, não segundo as nossas obras, ou seja, nós não merecemos o que Cristo fez, mas conforme a sua própria determinação e graça, a graça que nós recebemos é algo que nós nem conseguimos entender bem. Por isso, às vezes, é perigoso, não é? Ou a gente começar a fazer uma comparação da nossa relação com o mundo, com as coisas que estão acontecendo, com a mudança, inclusive, do pensamento, inclusive nas igrejas, não é? A graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Nós não merecíamos a salvação, mas o favor dele nos alcançou, e Paulo está dizendo, reavíveis por causa do favor que você recebeu de Cristo. E agora o verso 10 ele diz que foi manifestada, sabe pelo quê? Pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus. E ele diz, o qual não só destruiu a morte. Veja que a gente está perdendo muitas vezes, às vezes eu tenho que falar isso e a gente precisa lembrar disso. O qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade. Todos nós vamos passar, vamos morrer, mas Cristo vai ressuscitar. Todos os crentes do Antigo Testamento vão ressuscitar por causa da obra de Cristo. Eles estão com Deus, mas eles serão revestidos por um corpo transformado, todos eles, e nós também, da nossa época, por causa da obra de Cristo. Porque sem a obra de Cristo, como eu falei aqui na sexta-feira, e tenho falado, não existe salvação. Deus não pode perdoar pecadores sem pagamento do pecado. Esta é a graça que Cristo nos ofereceu, ele pagou o pecado. Ele se revestiu do nosso pecado e nos revestiu da justiça dele. Por isso que nós somos salvos. Por causa da obra de Cristo, ele destruiu a morte e manifestou então a imortalidade. Você já imaginou? Como é que a gente ia entender isso? Como é que a gente ia crer nisso se Cristo não revelasse isso? Se Deus não tivesse misericórdia para revelar isso aqui? Queremos, por exemplo, que os nossos filhos enxerguem a salvação. Mas como que nós vamos fazer isso? Nós temos que falar do Evangelho para eles. Nós temos que falar que existe uma sentença, que nós estamos caminhando e as coisas não se resumem só aqui nesse mundo. Agora, nós precisamos orar por eles, porque se Deus não abrir os olhos espirituais deles, eles não vão entender a gente. Entendeu? E eu falo isso por experiência própria. Por experiência própria. E eu não conseguia entender muito bem meu pai e minha mãe.
Eu respeitava eles, respeitava os crentes, mas eu não entendia. Porque eles pareciam tão fanáticos para irem à igreja, para ouvirem pregações. Mas Deus teve que abrir em algum momento a minha visão. A graça dele teve que ser revelada, senão eu não ia entender. No verso 14 diz assim: guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que há em nós. Bem, esse guardar o depósito aí não dá para a gente guardar, não é? O que Paulo está dizendo não é para você guardar o seu dom lá numa caixinha, não é isso. Na verdade é para você dar atenção, reavivar esse dom que Deus te deu, não é? Para que ele esteja guardado dentro de você, para que aquilo que Deus deu a você não se perca, porque ele está guardado, está sendo exercitado. Não tem como, se você não exercitar isso, e você vai ficar parado, não tem como. Ou você cresce, se aprofunda na comunhão com Cristo, nas orações, na palavra, nas devocionais diárias que nós precisamos fazer, e no exercício desses dons que Deus nos concedeu. Agora, para a gente encerrar, eu vou deixar você responder para você mesmo. Não é? A gente falou de vários dons aqui, inclusive de curas. De palavra de sabedoria, de palavra de conhecimento, de profecia, de ensino. Agora, se alguém, por exemplo, chamasse você, falar, olha, eu queria que você orasse por minha enfermidade, você teria convicção na sua oração? Se alguém, por exemplo, pedisse para você, como pediram para um missionário, olha, minha filha está endemoniada, eu quero que você vá lá e ore e expulse o demônio dela. Qual seria a sua reação? Você estaria pronto para isso? Eu estaria pronto para isso? Por isso, meus amados, nós devemos clamar, suplicar a Deus, como nós vimos aqui na sexta-feira, suplicar a Deus com uma direção, que Ele faça com que a nossa paixão, que a nossa comunhão reacenda outra vez. E Ele chama a atenção, Jesus chama a atenção da igreja de Éfeso, lá no Apocalipse, né? Todos nós sabemos muito bem esse texto, quando ele fala assim, eu sei que vocês têm muitas obras e tal, mas tem uma coisa que vocês estão falhando, é o amor. Voltem para o primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu, onde começou a desanimar, onde começou a perder esse ânimo, essa paixão, e voltem à paixão, voltem ao primeiro amor. Paulo, ele termina essa carta dizendo assim a Timóteo, além dele dizer aqui, reavives o dom de Deus que há em ti, aqui na primeira carta dele, no capítulo 4, verso 14, ele diz assim, não te faças negligente para com o dom que há em ti, outra vez. Ele fala na primeira carta e ele começa a segunda carta falando a mesma coisa. Todos nós, quando fomos chamados
temos dons. Agora, Paulo também diz que nós devemos procurar aplicar e exercitar os melhores dons. E ele diz, o melhor dom é o dom de profetizar. Sabe o que é profetizar? Não é dizer, amanhã vai acontecer isso com você, amanhã você vai ganhar um carro novo, não é isso não. Profetizar é falar do Evangelho. Falar, olha, nós caímos em pecados, todos nós estamos indo para o inferno, porque todos nós, por um pecado, nós estamos separados de Deus, e Cristo Jesus pagou para que nós, através da fé, fôssemos salvos da ira e do inferno. Isso é o Evangelho. Creia de todo o seu coração e seja salvo. Essa é a mensagem da profecia. Deus deu dons para nós falarmos, não é? Ele não deu dom, nós falamos. Isso é um dom que nós temos, de poder falar do Evangelho. Mas a gente percebe que muitos, ao invés de falar do Evangelho, ficam falando de outras coisas. A gente fala de tantas outras coisas e não fala do Evangelho. A vida de Paulo foi entregue completamente ao Evangelho. A vida dele, ele não tinha diversão nenhuma. Nem casa ele tinha. A vida dele foi trabalhar, foi servir ao Senhor. E que nós reavivamos, né, esses dons ao qual nós já foi dado. Aquela paixão, aquele gosto que a gente tinha no início, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Com o tempo, a gente vai esquecendo, né? Mas cuidado, né? Não fique olhando para quem critica, quem fala, não vai dar certo, isso não dá certo, enfim. Não olhe para o mundo, não olhe também para quem está desanimado. Ore, inclusive, por essas pessoas. Ore, porque a estatística que eu falei, de 70% é uma verdade. Dentre 10, 7 pessoas não terminam bem o seu ministério com Cristo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos gratos a Ti, ó Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu nessa noite. Amém, Senhor. Onde podemos estar aqui mais uma vez, os irmãos, estar pensando no culto de adoração do Santo Nome. Amém, Jesus. É por isso que nós estamos gratos. O Senhor nos dá saúde, ó Pai, para assim poder vir à Tua igreja, ó Pai, Deus. para estar se alimentando da Tua palavra e louvando o Teu santo nome, Senhor. Abençoe grandemente, Senhor, cada irmão, desde a mais pequena criancinha, Pai, que adentrou a Tua igreja nessa noite. E abençoe também aqueles irmãos que por esse motivo não estão aqui conosco. Esteja o Pai visitando cada um deles, ó Pai, amparando, Senhor, sustentando eles, ó Pai, animando e dando força, ânimo, para que possa continuar nessa caminhada, Senhor, servindo a Ti, ó Pai, te buscando de todo o coração. Portanto, a Deus, esteja nos despedindo, Senhor, na Tua santa paz, ó Deus, levando para nosso lar debaixo da vossa proteção, ó Deus, dai-nos para cada um de nós uma semana abençoada por Ti, Senhor. Que o Senhor esteja nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal, de todos os perigos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações e as operações do Espírito Santo desça sobre cada um de nossos irmãos que estão passando por dores, que o Senhor opere através do poder
do Teu Espírito sobre cada um deles, que as suas enfermidades sejam tiradas, Senhor, para a glória do Teu nome, e que essa comunhão seja com todos os nossos irmãos espalhados sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém, Senhor. Em Jesus.